Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber doutora Andréia Cândido dos Reis, da cidade de Santa Rosa do Viterbo, dentista, professora doutora, professora da USP, trabalha com espiritualidade e saúde, tem uma proposta realmente inovadora, tanto que estamos no segundo programa conversando sobre espiritualidade e saúde, ainda mais nestes tempos em que a saúde está um pouco aflitiva, emocional e muito nos preocupa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada de novo, por estar aqui com vocês de novo para continuar dando sequência nesse tema que é eminente, e tão discutido, e daqui para frente vai ser cada vez mais discutido, mais exposto, estará cada vez mais ao alcance de todos. No último programa, doutora Andréia, nós terminamos o programa conversando sobre aspectos, características, pontos marcantes, favoráveis e desfavoráveis. Então, eu gostaria de quero voltar aos pontos favoráveis que a espiritualidade promove, para quem vai cuidar da saúde e tem essa condição mais efetiva, mais viva dentro de si. Eu vou te pedir que você, por favor, reafirme, se possível, explique. E depois, na sequência, você também terminou o outro programa falando de aspectos um tanto negativos e preocupantes que também a espiritualidade pode provocar. Por favor, doutora Andréia. Então, na verdade, tanto os aspectos positivos quanto os negativos, a espiritualidade, a questão de usar a espiritualidade para o benefício da nossa saúde, ele está voltado para o que é positivo. Só quando ele é usado incorretamente é que a gente pode dizer que ele promove também condições negativas. Então, da parte positiva, o que os estudos mostram é que quando uma pessoa procura desenvolver suas questões de espiritualidade, que na verdade seria acreditar em algo que pode transcender a matéria e através de exercícios como meditação, oração, prece ou alguma prática relativa a alguma religião, que pode levar a esse movimento transcendente, ele pode causar benefícios por quais fatos? Primeiro, pela crença que muitas religiões dão ao fato do corpo ser um templo divino. Na Igreja Católica, muitas vezes, a gente ouve dizer, olha, seu corpo é morada do Espírito Santo, e as várias outras religiões, seu corpo foi dado para que você passe pelos desempenhos, suas atividades enquanto você estiver aqui na Terra. Então, mostra o aspecto da necessidade do cuidado do corpo. E, para isso, as pessoas diminuíam seus vícios, cigarro, drogas, bebidas, características de promiscuidade ou envolvimento em situações violentas, tudo que poderia colocar em risco o seu próprio corpo. Então, isso é um comportamento que leva a um aumento do índice de melhoria na qualidade de vida. Um outro aspecto é que quando as pessoas elas se envolvem em busca da espiritualidade em um grupo religioso positivo, ela pode se sentir acolhida, ter um número maior de amigos, ter uma facilidade para poder conversar melhor com as pessoas, se abrir, mostrar as suas necessidades e ser acolhido.
né, de alguma forma. Uma outra característica, que às vezes pode ser uma característica não positiva, seria quando as pessoas elas deixam, né, suas atividades, deixam de frequentar um médico, ou deixam de frequentar um psicólogo ou um terapeuta, achando que ela não é responsável pelos cuidados da sua vida, né? E, na verdade, isso seria algo reservado somente a Deus. Então, esse seria um aspecto negativo, e outros aspectos positivos envolvidos, como, por exemplo, o conjunto de crenças que cada pessoa pode ter, crenças que dão sentido à vida. Então, quando você acredita em algo que transcende a matéria, na continuidade da vida, por exemplo, ou outras crenças que dão sentido à sua existência, te fazem compreender e suportar a qualquer adversidade que você possa estar passando, com um número maior de recursos, né? Então, esses seriam, André, aspectos positivos e o aspecto negativo da espiritualidade na saúde. Eu quero entrar num aspecto aqui que você disse aspectos perceptíveis, né? Você falou de coisas, suspender vícios, de uma série de outras atitudes que refletem na espiritualidade. Tem algumas outras coisas que envolvem o sentimento, envolvem as emoções, né? Então, nós vamos falar aqui dos quadros de ansiedade, né? Dos quadros depressivos, dos quadros de angústia, né? Dos quadros de constrangimento, né? Dos quadros que envolvem as emoções. Como lidar, como perceber, como a espiritualidade consegue ajudar aquele que está envolvido por estas situações, e o seu corpo, como nós já tivemos uma conversa recente aqui com um médico também, ele foi muito claro, né? Onde essas patologias de cunho psíquico, emocional, alteram profundamente também o equilíbrio da saúde, o equilíbrio da saúde do corpo. Como é que a espiritualidade pode ajudar nestas situações que são assim hoje, eu diria que hoje, né, até um dado interessante, eu ouvia recentemente que o Conselho Regional de Farmácia anunciou que o aumento da venda dos antidepressivos e dos ansiolíticos, assim, recentemente deu um salto significativo, e foi muito grande, e foi constatado isso. Como é que a espiritualidade ajuda nesse aspecto, nesta situação, que você, de repente, a pessoa não tem vícios tão aparentes, comportamentos tal, mas está sofrendo profundamente? Olha, quando a gente começou, né, o Gilberto ainda comentou que seria um pinga-fogo, né, as perguntas do seu programa. Eu estou quase me sentindo mesmo, porque é o seguinte, quando a gente começa a discutir isso, às vezes a gente pega um fio, né, a gente começa a desenrolar um fio bem grande. Porque é o seguinte, quando a gente fala isso, dessa questão da espiritualidade e da influência nas emoções, aí a gente tem que fazer uma abordagem um pouquinho mais específica, né, do mecanismo da espiritualidade e por que caminhos a gente poderia atribuir isso. Bom, muito das questões das visões, das filosofias que trabalham a questão da espiritualidade e sua influência no nosso comportamento e da sua influência na saúde, elas abordam qual é o mecanismo que faz com que a gente ative a condição espiritual ou não. E esse mecanismo está no pensamento. Quando a gente fala de vícios do corpo, né, eu me lembro bem que a Marlene Nobre falava, Marlene Nobre, que foi a pessoa que
que abriu, né, que instituiu a AME, né, Associação Médico Espírita Nacional e Internacional, ela sempre dizia o seguinte, que o médico espírita, falando agora do espiritismo, né, que é uma das filosofias, mas que não diverge da outra no pensamento médico de espiritualidade, que não é possível a gente separar a saúde material, física, da saúde emocional e espiritual. Não é possível, porque o homem, ele não é dissociável. Justamente nessa dissociação entre espírito, alma, corpo material e corpo energético, nessa dissociação é que a gente teve uma quase falência ou dificuldade na continuidade dos tratamentos, que é como nós dizíamos no começo, que só o tratamento da matéria muitas vezes não se sustenta, né? E por mais que a gente que os pacientes tomem medicamentos, às vezes a cura completa, ela está ligada à emoção. Então, nós passamos aí um momento de muito estresse, muita ansiedade, muita perturbação da emoção, a sensação de estar doente emocionalmente, e que vai se refletir no corpo físico, porque não tem jeito, não é dissociável. Então, se a gente não controla a saúde espiritual, emocional, a saúde física, ela vai ser comprometida. Então, como é que a espiritualidade, ela influencia nessa questão das emoções? Fazendo o caminho inverso de como ela prejudicou. Então, por exemplo, se foi o excesso de preocupação que nos causou um estresse, uma crise de ansiedade, o que se sugere como uma estratégia de espiritualidade? Partir para exercícios, por exemplo, como a meditação, nós dizíamos no outro programa, né? Fazer prece, fazer oração, fazer meditação. Embora a prece possa estar ligado a um contexto religioso, a oração a um contexto religioso, quando você está sozinho, procurando em você aquilo que transcende espiritualmente, isso a gente pode chamar de prece, de oração ou meditação, que é uma coisa que a gente pode fazer a qualquer momento. Então, a espiritualidade, ela influencia nas emoções quando a gente vai para esse nosso quarto interior, esse nosso espaço interior, na busca do autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa que a gente tem com uma fé raciocinada e instrução, né? Uma instrução que está disponível. Hoje a gente tem internet, a gente tem 1000 caminhos para ver a instrução. Por exemplo, um exemplo deles. Cientificamente também se sabe que 80% das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecem. Isso também é um dado científico, tão científico quanto as pesquisas da influência da espiritualidade na saúde. Então, um impacto da espiritualidade. Pensa e mantenha a sua fé de maneira raciocinada, pensando. Isso que me preocupa, isso vai acontecer mesmo? Qual a porcentagem de chance disso acontecer? Não, existe uma chance grande disso acontecer. Quais são as ações que eu posso ter especificamente para melhorar essa minha condição? Alternativa A, achar uma outra estratégia. Alternativa B, desesperar. Alternativa C, me afundar nos remédios. Alternativa D, buscar caminhos e também buscar a parte científica, tratamentos, terapias. Então, é essa busca raciocinada que dá esse equilíbrio e a influência da espiritualidade na nossa saúde. Também existe uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que é uma coisa também estudada e que já comprovada, que é a presença da nossa intuição. Quando nós estamos num estado mais relaxado, mais calmo, a nossa intuição, que é o nosso pensamento, né, coordenado, harmônico, intuído pela nossa fé, seja no que for, no que nós acreditemos, isso vem em nosso auxílio. São aqueles momentos em que nós temos grandes ideias, né, fazemos projetos, conseguimos tomar uma decisão clara. Toda vez que eu estou no estado de desespero, no estado de tensão, eu perco essa conexão
Porque uma coisa interessante, toda vez que a gente fala da espiritualidade, vamos chamar a espiritualidade de prece, oração, meditação, instrução, ler um bom livro, né, que está te fazendo uma modificação pessoal. Toda vez que a pessoa está doente ou ela passa por um problema grave, a primeira coisa que ela faz, ela para de ler, para de se instruir, de leitura ou procurar, e para com esse momento de meditação, com esse momento de prece, se afastando da nossa possibilidade intuitiva para melhorar. Uma outra questão também, né, dessa influência do pensamento é que, quando a gente estuda genética, epigenética, nós observamos que o pensamento e as nossas emoções, elas influenciam na nossa célula, nos processos de mitose, nos diversos processos de funcionamento celular, intracelular, causando os distúrbios, né? Como a gente disse, acho que no programa anterior, uma porcentagem muito grande dos óbitos é agravado pela cólera, né? Então, são pequenos hábitos que podem fazer com que nós busquemos exercícios de autoconhecimento para que a gente possa ter essa condição de maior espiritualidade e essa influência na nossa vida. Agora, uma coisa importante de se falar, André, é o fato de que às vezes a pessoa pensa que grandes transformações são necessárias para que a gente consiga, né, esse êxtase espiritual, e não é assim. É um treinamento diário. Por exemplo, outro dia eu conversava, quando você começa um regime, você começa a tomar um copo de água a mais por dia, é só um copo de água a mais por dia, isso já faz uma grande alteração física. Então, se a gente vive afundado em hábitos que todo mundo já sabe, já faz parte do conhecimento comum, de tudo que é científico e não científico, que reclamar demais, pensar coisas ruins, ausência de perdão, rancor, inveja, todas essas questões que há um período foi chamado de pecado capital, mas que, na verdade, são questões de pensamento que influenciam negativamente a nossa vida. O que influencia negativamente? Tudo aquilo que você pensa, que faz com que você se sinta mal, está errado. Excesso de ansiedade, excesso de preocupação, também não é para a gente abandonar as preocupações. Então, tudo tem a relação da ação, né? A ação é a fé raciocinada com as nossas ações, para que as coisas funcionem bem, funcionem harmonicamente e comece, assim, tijolinho por tijolinho, uma atitude a mais por dia. Então, por exemplo, se a cólera faz tão mal para o processo de mitose, para os processos celulares, amanhã eu não vou gritar. Ah, André, você está falando isso porque você não conhece meu marido, você não conhece meu filho. Gritar só vai piorar. Então, são pequenas mudanças. Ah, amanhã eu consegui, depois de amanhã eu gritei. Não, volta, vai devagar. Vai tirando devagar essas atividades que estragam seu dia, que estragam seu fígado, né? A gente falava de várias outras religiões. A medicina tradicional chinesa, ela não chega a ser uma religião, mas ela é um conceito espiritual também, porque transcende a matéria, né? Os princípios da medicina tradicional chinesa são todos princípios que transcendem a matéria, é o tratamento do que transcende a matéria. André, pode... Mas eu quero dividir com você um assunto, porque lá no Evangelho está escrito assim, né? Que nós precisamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, nós temos que ter a prática da caridade, né? Eu vou usar um exemplo. Alguém consegue transferir espiritualidade para o outro? Você consegue transferir a informação, você consegue transferir a orientação, você consegue transferir até a energia para alguém, né? Nós espíritas temos como prática o passe, né? As orações, a irradiação para o outro, e outras fés têm outras atitudes tão relevantes quanto as nossas, todas de um valor maravilhoso. Eu te pergunto, alguém consegue transferir espiritualidade para o outro? É possível isso? André, você tocou no ponto.
no ponto do que a gente consegue transferir para o outro e como que essas transferências influenciam na nossa saúde e na saúde do outro. Sabe o que a gente consegue transferir para os outros? Tudo, tudo. Partindo do princípio que da lei da relatividade que a gente comentava lá no outro programa, tudo é energia, não é? Tudo, tudo. Pensamento, comportamento, atitudes, tudo é energia. Tudo no fim da fórmula da relatividade, tudo que existe acaba em partículas subatômicas em movimento, e esse movimento pode se manifestar condensado ou não. Então, tudo a gente consegue transferir para o outro, tudo. Só que o interessante dessa passagem do Evangelho que você coloca é: façamos aos outros o que queremos que façam para nós. Isso é uma dica de saúde, porque o que acontece? Tudo que a gente transfere para o outro vai, só que não sem antes passar por nós. Tudo de bom que você deseja para o outro vai, só que antes toda essa coisa boa passa por você. Tudo que é ruim que você deseja para o outro, vai também. Só que antes passa por você te destruindo. E a maneira como o outro vai receber vai depender dele. Você pode querer passar tudo de bom, todo amor, todo aspecto de espiritualidade, toda energia boa, todas as boas vibrações. Se ele não quiser receber, ele não vai receber. E você pode passar tudo de ruim, todo o seu ódio. Se ele não quiser receber, ele não vai receber, porque a gente precisa de sintonia. A gente precisa de sintonia para receber tudo que é bom ou tudo que é ruim. A gente precisa estar sintonizado. Só que quando você está numa condição de fragilidade, precisando de ajuda, e você se abre para isso, é o que a gente falou, vá até o seu mundo interno, no seu processo de meditação, no seu processo de oração ou de prece, peça ajuda a isso que você acha que transcende, você abre todo o seu campo energético, e aí a gente tem as várias filosofias, né? A medicina tradicional chinesa, que fala dos chakras, e tantas outras filosofias que falam dos nossos centros de energia, as filosofias religiosas, o próprio espiritismo e tantas outras filosofias, né, onde você se abre para receber as boas vibrações. Então a gente consegue, a gente consegue passar tudo para os outros. E a outra pessoa consegue receber se ela estiver aberta para, e lembra, tudo que você passa para o outro, passa primeiro pelo seu filtro. Então, vamos desejar o mal? Vamos. Primeiro a gente destrói a gente inteirinho. Depois sobra algum campo energético para a gente fazer a sintonia com todas essas nossas companhias que estão sintonizadas conosco, né? E aí que a gente vê o tremendo benefício da espiritualidade e o tremendo malefício, porque tudo de mal que a gente atrai, que a gente sintoniza, fica em forma, pensamento ao nosso redor, estragando as nossas células, levando aos nossos processos de desequilíbrio físico, mental e emocional. Nós estamos entrando num aspecto de um ciclo virtuoso. O bem traz o bem, o equívoco traz o equívoco, a tristeza traz a tristeza, e assim as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas nós estamos falando de espiritualidade e saúde. Falamos muito da saúde do corpo físico, né? Da importância, como se reflete no corpo físico, como aquilo nos traz o bem-estar. E a questão da saúde espiritual? Porque se eu estou falando da saúde espiritual, como é que eu posso falar de saúde espiritual? Então, eu vou te pedir que você, por gentileza, de forma bem resumida, porque o nosso tempo também está chegando ao final do segundo programa, que você fale um pouco de saúde espiritual, para que haja um cultivo também desta saúde espiritual. Como é que dá para... sugestões você pode nos passar?
André, resumidamente, é o seguinte: nós que trabalhamos com a questão da saúde e da espiritualidade, a gente não consegue separar saúde da matéria da saúde espiritual. Não tem como separar, é indivisível. Porque se tudo que é espiritual reflete na matéria, e o que está na matéria também reflete na condição espiritual, não tem como separar. Então, saúde espiritual e saúde física é uma só para quem trabalha com a questão da saúde e espiritualidade. Mas voltar-se para as condições espirituais que nós deixamos adormecidas, né, por um tempo, extremamente preocupados só com a questão da matéria, isso é possível para deixar a nossa saúde de maneira integral funcionando. Então, quais são as dicas? Primeira coisa, como a gente disse, inclusive, no outro módulo, procura de instrução, procurar instrução. Quais são os procedimentos virtuosos mesmos do bem, que é o que a literatura científica demonstra, que aspectos de caridade nos fazem nos sentir melhor, bondade, amor, paciência, tolerância, perdão, são esses os aspectos que nos fazem trabalhar bem a parte da espiritualidade e essa influência direta na saúde. Agora, rapidamente, se você quer uma dica de como é que está a sua vida espiritual, a gente tem que avaliar pelo menos 5 eixos da nossa vida. Por exemplo, como é que você está, um pequeno exercício, como é que você está com a sua vida familiar, seus relacionamentos? Você só briga com seus relacionamentos? Então, a gente tem que pensar que tem alguma coisa para mudar. Como é que está a sua vida profissional? Faz um exercício. Se você ganhasse $1 milhão, amanhã você faria a mesma coisa que você está fazendo hoje, ou você mudaria? Se você mudasse, é porque você não está feliz com a sua vida profissional. Então, a gente tem que mexer na vida profissional. E na sua vida familiar, e dos teus amigos, e da sua saúde, como é que está a sua saúde? Você se dedica a vícios? Você não come bem? Você não se exercita? Tudo isso você vai avaliar para discutir qual é a parte da sua vida que está... a gente vai dividindo para encontrar onde está o problema, a parte da sua vida que está em desequilíbrio e quais os princípios de espiritualidade, de tolerância, amor, paciência, fé, dedicação e ação você pode usar para deixar em harmonia. Porque a sensação de desarmonia e desorganização que afeta a nossa condição espiritual e afeta a nossa condição física. Bem, doutora Andréia, nós do programa Visão Espírita agradecemos a sua participação. Temos certeza que teremos outras participações tuas, porque o assunto é muito agradável, né? Te desejamos, assim, que você, por favor, continue suas pesquisas, seu trabalho, sempre nos esclareça. E em segundinhos, uma mensagem para o nosso telespectador, para que a gente possa ir finalizando esse Visão Espírita. Nós, aos nossos telespectadores, nós somos todos seres a caminho da luz. Não importa onde você está hoje, começa hoje a cuidar dessa parte espiritual que você deixou de cuidar, isso que traz essa tristeza que você não consegue explicar, não sabe de onde vem da falta desse cuidado que a matéria não explica. Então começa hoje, começa agora, você não está sozinho, muitas pessoas dividem com você esse sentimento, começa agora, começa amando o mundo, todas as pessoas que estão próximas de vocês. Agradeço infinitamente esse momento de carinho que vocês dividiram comigo, essa oportunidade que vocês me deram de falar essas poucas palavras. Fiquem todos com Deus. Agradecemos a doutora Andréia e ela nos fez um convite que também já foi nos feito pelo Mestre Jesus. Brilhe a vossa luz. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu?
inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!